Olha só, hoje a gente vai embarcar numa das últimas grandes aventuras que ainda existem. A exploração daquelas partes ocultas da nossa mente. Essa é uma análise sobre a psicanálise, e a gente vai ser guiado pelas ideias dos seus maiores pensadores. E para começar, já vamos direto para uma frase que, sério, abalou o mundo. Sigmund Freud disse: "O ego não é senhor em sua própria casa." Vamos deixar essa ideia ressoar um pouquinho. Pensa bem, o que é que isso quer dizer na prática para a imagem que a gente construiu de nós mesmos? Certo. Então vamos fundo nisso. Porque essa ideia, essa única ideia, de que não somos os mestres da nossa própria mente. Nossa, isso causou uma verdadeira reviravolta, uma mudança sísmica mesmo, na forma como a humanidade inteira se enxerga. E o mais interessante é ver como o próprio Freud contextualizou a sua descoberta. Ele a chamou de a terceira grande ferida no narcisismo da humanidade. Pensa só. Primeiro, Copérnico chega e diz que não somos o centro do universo. Pá, um baque. Depois vem Darwin e mostra que a gente não está separado dos animais. Outro baque. E aí chega Freud para dizer que nem sequer somos donos da nossa própria cabeça. Cada uma dessas ideias foi tirando a gente daquele pedestal, né? Mas afinal, quem era o homem por trás de uma ideia tão revolucionária? A gente imagina um médico todo formal, né? Mas não. Nas palavras dele mesmo, ele era um conquistador, um aventureiro. Freud não se via apenas tratando pacientes, ele se via mapeando um território totalmente desconhecido, a psique. A questão que fica então é, se não estamos no comando, o que foi que esse explorador encontrou em suas viagens pela mente? E que tipo de ferramentas ele usou para conseguir navegar nesse terreno? A principal descoberta de Freud foi o inconsciente. E olha, esquece aquela ideia de que é um porão escuro e caótico da mente. Não é nada disso. A fonte aqui descreve de um jeito bem legal. É a outra cena. Um lugar que tem sua própria lógica, suas próprias regras e que é estruturado como se fosse uma linguagem. E é de lá que uma verdade sobre quem somos fica o tempo todo tentando se revelar. Tá, mas como é que se chega nessa outra cena? Foi para isso que Freud desenvolveu um método todo específico, um espaço único pensado só para escutar o que o inconsciente tem a dizer, a sessão de análise. E aqui tem uma diferença que é crucial a gente entender. Na confissão religiosa, a pessoa fala sobre o que ela já sabe, sobre o que ela tem consciência. Numa sessão de análise, o jogo é outro. O objetivo é que a pessoa consiga dizer mais do que ela sabe. É permitir que esse conhecimento inconsciente apareça através da fala. O motor que faz essa engrenagem toda girar tem um nome: transferência. É um fenômeno superpoderoso onde desejos e relações do passado são, de certa forma, revividos e projetados na figura do analista. E para a psicanálise isso não é um obstáculo, pelo contrário, é o próprio motor do tratamento. E a história disso é muito boa. Logo no comecinho, um colega do Freud, o Joseph Breuer, ficou tão assustado com a intensidade da transferência de uma paciente dele, a famosa Ana O, que ele simplesmente abandonou o caso. Mas aí que tá a genialidade do Freud. Ele percebeu que aquela força emocional toda não era o problema, mas sim a chave para entender e trabalhar com o inconsciente. Outra chave fundamental para esse mundo interior, claro, está nos sonhos. Freud o chamou de a via régia, ou seja, o caminho principal de acesso ao inconsciente. Para a psicanálise, os sonhos não são aleatórios. Eles são mais parecidos com hieróglifos, sabe? Mensagens codificadas que podem ser decifradas. Bom, agora a gente segue para outro conceito central, um que explica aquela força bruta, muitas vezes contraditória, que nos move por dentro. E esse motor é o que Freud chamou de pulsão. Sabe aquela sensação de, nossa, é mais forte que eu, não consigo evitar? É exatamente isso. A fonte descreve como um impulso constante, que não dá para domar, e que age bem ali, na fronteira entre o que é da mente e o que é do corpo. E a pulsão é cheia de paradoxos. Diferente do instinto que busca a sobrevivência, a pulsão pode encontrar satisfação em caminhos que, na verdade, vão contra o nosso próprio bem-estar. Ela não é uma coisa só, unificada, mas sim toda fragmentada, com fontes espalhadas pelo corpo. É uma energia bruta que a análise ajuda a direcionar para novos destinos. E para dar uma ideia da força disso, a fonte menciona que Freud comparou a pulsão à lava de um vulcão em erupção. Uma imagem bem visceral, né? Para descrever uma força que muitas vezes parece simplesmente incontrolável.
Décadas mais tarde, outra figura monumental aparece para garantir que a peste, como o próprio Freud chamou sua descoberta, não perdesse seu poder de subversão. É aí que entra em cena Jacques Lacan. Lacan percebeu que depois da morte de Freud, a psicanálise estava sendo, digamos, domesticada, devorada pela cultura, e com isso estava perdendo a sua força. A missão dele, então, foi resgatar o núcleo radical dela, propondo um retorno a Freud. Ele resumiu a posição dele de uma forma brilhante. Eu sou freudiano. Cabe a vocês serem lacanianos. Ele não se colocava acima de Freud, mas sim como um leitor crítico que construiu sobre a base original e que convidava os outros a fazerem o mesmo com o trabalho dele. A contribuição crucial de Lacan foi atualizar as referências da psicanálise. Ele afastou um pouco das bases biológicas da época de Freud e a aproximou das ciências da linguagem, da linguística e da lógica, reforçando, contudo, aquela ideia de que o inconsciente é, de fato, estruturado como uma linguagem. E com isso a gente chega a uma conclusão poderosa. A psicanálise, afinal, não é só uma cura para sintomas. Ela é apresentada aqui como uma das últimas grandes aventuras que ainda existem. A exploração da verdade singular de cada pessoa. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, que ecoa desde o comecinho desta nossa análise. Se não somos os mestres em nossa própria casa, quem afinal somos nós?